fariseus. A música Evangelho de Fariseu, cantada pela Aimee num reality show, tem gerado divisões de opiniões no meio cristão. Algumas pessoas têm concordado com tudo que ela cantou, outras pessoas têm criticado, e estas críticas têm feito assim: mas ela não deveria apontar o pecado da igreja, o pecado de alguns cristãos, porque existe pessoas boas no meio do cristianismo. E quando você aponta o pecado de alguns cristãos, você acaba colocando todos no mesmo pote. O outro grupo tem sido oposto. Quando um cristão ou um grupo de cristãos tem errado no seu compromisso cristão, deve sim ser apontado e questionado e criticado. Eu sou Romildo Marvila Júnior e neste vídeo iremos fazer uma crítica teológica à canção Evangelho de Fariseu de Aimee. Por isso, curta, comenta e se inscreva e bora para mais uma explicação. Quero deixar bem claro que as críticas que eu vou fazer aqui não se referem à pessoa da Aimee, porque até mesmo eu não conheço a pessoa da Aimee. Eu ouvi a canção e irei fazer uma crítica teológica à canção, no seu contexto geral. Não irei aqui abordar frase por frase para não ficar um vídeo longo, extenso e até mesmo cansativo. Irei direto ao ponto, irei fazer uma crítica teológica no contexto da canção. A canção é uma crítica à hipocrisia de alguns cristãos que pregam um evangelho e vive outro evangelho. Então, começando por parte. No início da canção, ali é uma crítica à hipocrisia de alguns cristãos que pregam uma coisa e vive outra. Dizem ser seguidores de Jesus, mas fecham os olhos para algumas coisas. Se fecha no materialismo, pega tudo para si e não olha para os outros. E ela faz uma abordagem neste começo dizendo que as pessoas fazem campanhas para si mesmo, para se autopromover, pessoas que investem em si mesmo para crescer, pessoas que estocam maná. Eu gostaria de abrir um parênteses neste ponto, porque nós que conhecemos a Jesus, nós que conhecemos o pão da vida, nós que recebemos da fonte da água da vida, nós não podemos guardar simplesmente para nós. Enquanto o mundo está passando fome espiritual, nós não devemos guardar simplesmente o pão para nós. Nós temos que sair e apresentar Jesus, distribuir deste pão que um dia nós fomos alimentados, deste pão que um dia saciou a nossa fome e desta água que um dia saciou a nossa sede. E fechando parênteses, para que nós possamos continuar, neste primeiro momento da canção, nós vimos uma crítica verdadeira, uma crítica sincera e que realmente acontece no meio da cristandade. Muitos cristãos têm fechado em si mesmo, muitos grupos religiosos têm sido exclusivistas, trazendo as pessoas simplesmente para a sua bolha, simplesmente para o seu grupo, esquecendo para os demais grupos religiosos e para a sociedade. E olhando para a palavra e rebatendo algumas críticas de algumas pessoas, mas nós devemos mesmo apontar o pecado da igreja, nós somos cristãos, o mundo já faz isso o dia todo, tentando achar um erro de algum cristão para acusar. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver desde o Antigo Testamento até o ministério de Jesus, os apóstolos e até os pais da igreja, quando nós saímos das Escrituras e vamos para a história da igreja, criticando o sistema, criticando os falsos religiosos. Citando alguns exemplos, nós vamos ver Isaías quando ele fala: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele faz uma oração dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados e o pecado do teu povo. Quando nós vemos o profeta Jeremias, sabemos o que aconteceu com a vida de Jeremias por pregar a verdade, por fazer crítica aos religiosos ou aos governantes daquela época. E assim foram com vários profetas do Antigo Testamento que, quando pregavam a verdade, faziam uma crítica ao sistema religioso, acabavam sendo punidos ou até mesmo cancelados. Jesus, em seu ministério, ele pregou o amor, ele pregou a justiça, ele pregou a verdade e ele fez muitas críticas aos religiosos. Nós olhamos em todo o seu ministério como ele tratou os religiosos, e quando nós vamos para Mateus 23, Jesus ali vai dizer os seus ais, e ele foi muito certeiro em Mateus 23. Se você não leu, leia. Nós vamos encontrar ali Jesus dizendo que há pessoas que não fazem nada, mas coloca várias pessoas para fazer no seu lugar, acaba colocando um fardo pesado nessas pessoas. Jesus vai dizer também que há líderes que não entram no reino dos céus, mas também não deixam outras pessoas entrar, trazendo ensinos enganosos, ensinos que não vêm da parte de Deus. Então Jesus vai fazer uma crítica dura aos religiosos. Nós vamos ver também João Batista fazendo críticas duras, raça de víboras, e chamando outras pessoas ao arrependimento. O Evangelho trata disso. E voltando para a música da Aimee, Evangelho de Fariseu,
apesar dela apontar o erro da igreja, que é uma coisa válida, ela esquece de fazer algo fundamental, que é apresentar a solução para o erro da igreja, apresentar o verdadeiro evangelho. Não adianta eu criticar as igrejas, não adianta eu criticar o sistema religioso, se não apresentar Jesus, se não apresentar a solução, que é o evangelho de Cristo. Então, nessa primeira parte, nós podemos dizer que ela acertou em apontar o erro, mas errou gravemente de não apontar a solução, que é o evangelho do Senhor Jesus. A boa mensagem do evangelho é a notícia que Deus, em sua graça, enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem deve ser pregada tanto para as pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, e sim também para as pessoas que conhecem ao Senhor Jesus, para as pessoas que estão no meio religioso, para as pessoas que estão vivendo ali nos grupos religiosos, nas igrejas. Porque se ali existir fariseus, com certeza ele ouvindo a mensagem do evangelho, a mensagem de correção, a mensagem que Jesus é a justiça, com certeza essas pessoas vão olhar para o evangelho e vão mergulhar no evangelho. É claro que nós sabemos que existem os falsos profetas, os falsos lobos, e essas pessoas não estão fora do ambiente religioso. Essas pessoas se encontram dentro do ambiente religioso. Mas é claro que as escrituras sempre foi clara quanto a isso, que existiriam, que entrariam na igreja falsos profetas, falsos mestres. É por isso que nós, como cristãos, devemos conhecer a palavra de Deus, mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, para que nós não venhamos a ser enganados. Porque o papel do falso pastor, do falso profeta, é gerar falsos convertidos. E estes falsos convertidos acabam criando uma grande bolha. É claro que aqueles que vivem o verdadeiro evangelho, que pregam o verdadeiro evangelho, acabam sendo respingados por algumas críticas de algumas pessoas fora da igreja. Olha, tá vendo? Você está aí certinho, mas aquelas pessoas lá estão fazendo tudo errado. Mas nós devemos ser bem claro que nós não estamos nem aí para agradar os homens. É agradar a Deus. Viver de acordo com aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Por isso que é fundamental nós mergulharmos nas Escrituras Sagradas, vivermos de acordo com as Escrituras Sagradas. Independente se vão nos chamar de fundamentalista ou não. Porque nós devemos ter as nossas raízes nas Escrituras Sagradas. Já passando para outra parte da música que as pessoas têm criticado, mas ela foi criticar Marajó, a Amazônia, que a Amazônia está queimando. Primeiramente, nós como cristãos devemos sim preocupar com as pessoas, com as coisas sociais, mas isso não é a ênfase do Evangelho. Mas nós devemos amar e ajudar o próximo. Nós devemos também cuidar da onde nós vivemos e nós moramos. Porém, nós devemos notar que isso é uma música. E música é uma crítica. Não é um louvor de adoração a Deus que nós devemos cantar no ambiente religioso, nas nossas igrejas. Mas é uma música com crítica. E com certeza isso engloba uma crítica à queimada na Amazônia, que realmente acontece. Isso também é uma crítica às questões sociais que acontecem em Marajó, aonde chama a atenção para as pessoas ficarem atentas. E as pessoas criticam que ela está seguindo um viés ideológico para agradar certa parte da sociedade. Fazendo uma crítica teológica, nós como cristãos, nós somos chamados para ser conforme a imagem do Senhor Jesus, e que nós possamos ir e dar frutos. Os frutos que nós damos revelam a fé que nós temos e ao Deus que nós servimos. As questões sociais são importantes para nós, mas conforme eu falei, não é a ênfase do Evangelho. A ênfase do Evangelho, e aqui vale uma crítica muito grande a esta música, é você apontar o erro, apontar o pecado e apontar a solução para o pecado e para o erro, coisa que a música não fez. Ela criticou, ela fez uma crítica aos falsos cristãos, devemos deixar bem claro, aos falsos cristãos, aos falsos profetas, aos fariseus religiosos, aquelas pessoas que vivem mais de aparência, mas ela não deu a solução. E o Evangelho requer que nós pregamos o Evangelho na totalidade. Eu não posso pregar trecho do Evangelho e tentar ali moldar aquilo que eu penso ou o momento em que eu estou vivendo. Eu, particularmente, na minha opinião, achei a crítica à Amazônia e à Marajó desnecessária, mas olhando para o outro lado e por ser uma música e de tratar de uma crítica, é uma crítica aceitável, porque a música ela tem este papel de fazer uma crítica, que seja uma crítica religiosa, política e ambiental. Agora, se fosse um louvor que nós iríamos aplicar no ambiente religioso, escolher para tocar nas nossas igrejas, este louvor não iria ser aprovado numa igreja que prega Jesus, numa igreja que toca louvores cristocêntricos. Porque isto não é um louvor, isto é uma música. Uma música que apresenta uma crítica à parte religiosa,
e uma música que apresenta uma crítica à parte social. Conforme eu falei, aqui foi uma crítica à música, não à pessoa da Aimee, porque até mesmo eu não conheço a Aimee, não sei a história da vida da Aimee. Gostaria de convidar a você a deixar um comentário daquilo que você achou da música, da sua crítica, para que também possa ajudar mais pessoas a pensar e também a fazer uma crítica teológica. E eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Por isso, curta, comenta e se inscreva. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.